igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. Existem muitas coisas, irmãos, que são importantes para a igreja, mas não existe uma outra esperança, um outro consolo, uma outra verdade que deve mais trazer esperança para o cristão, senão a expectativa da vida eterna. Senão a expectativa de que esta vida ela é passageira, de que esta vida ela passa, de que tudo que está acontecendo nessa vida, por mais que seja bom, por mais que seja prazeroso, por mais que seja bonito, nossa vida não deve consistir apenas nas coisas desta vida, dessa história, desta existência, mas nós temos que ter esperança na vida eterna. Amém? E quando eu falo desse assunto, irmãos, primeiro é um assunto que quase não é falado. Primeiro é um assunto que quase não é proferido em muitos púlpitos e em muitos lugares. Segundo, que é um tema que em muitos cristãos, em muitas pessoas, não é gerado nenhuma expectativa, nenhuma motivação. Os crentes não vibram, os crentes não ficam entusiasmados, os crentes não ficam alegres, os crentes não ficam felizes quando muitas vezes essas ministrações são feitas. Às vezes nós gostaríamos de ouvir aquele glória a Deus, aquele aleluia, aquele entusiasmo, aquele fervor, aquela dinâmica, simplesmente pelo fato da vida eterna e do arrebatamento da igreja estar sendo proclamado. E muitas vezes nós estamos apáticos a essas coisas, em muitos lugares é assim. Terceiro, que não é pregado isso porque não dá ibope, não enche igreja. Os crentes não estão indo para a igreja, a sua boa parte, na expectativa de uma vida espiritual profunda com Deus, para herdar a vida eterna e a salvação que Cristo nos prometeu. Mas estão indo para a igreja para terem apenas os seus problemas resolvidos. Não que seus problemas serem resolvidos não seja também algo que a igreja não deve trabalhar. Sim, mas não é a prioridade. Jesus mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu ir à igreja apenas com a expectativa do meu problema ser resolvido, isso quer dizer que quando o meu problema for resolvido, Jesus não é mais interessante, a igreja não é mais interessante, não há mais sentido algum para mim lá. Mas se você é um crente que tem expectativa na vida eterna, na vida com Cristo, no arrebatamento da igreja, na glória que nos está esperando, nós, apesar dos nossos problemas serem resolvidos, apesar das coisas estarem ruins, apesar das coisas estarem boas, a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins não vai tirar de você a maior expectativa que deve se gravitar em torno do meu e do teu coração, que é a vida eterna com Cristo. Por isso é importante a gente pensar sobre isso. Mas me permita explicar um pouco esse texto. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Tessalônica, uma cidade que havia sido evangelizada por ele, havia sido salva, boa parte dos irmãos daquela cidade foram salvos pela pregação do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, portanto, foi o implantador de uma igreja naquela região, e os cristãos foram educados, doutrinados, orientados, pastoreados pelo apóstolo Paulo durante um bom tempo. E esses irmãos, eles tiveram a influência de alguns falsos mestres, e infelizmente deturpou aquele pensamento primário, aqueles princípios básicos que o apóstolo Paulo colocou na mente deles, ensinou a eles, orientou a eles a respeito de Jesus, a respeito da vida eterna, a respeito de outras doutrinas, dentre as quais o arrebatamento é uma delas, que eles estavam na dúvida. E aí eles estavam com dúvida sobre um tema que Paulo já havia tratado lá naquela igreja. Se você observar no texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, Paulo menciona e ratifica o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. E ele está falando dos cristãos que já haviam morrido, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Isto é, os irmãos que estavam morrendo na igreja de Tessalônica estavam com a mesma tristeza na morte que os que não são cristãos. Ou seja, o não cristão, quando ele morre sem saber com
com convicção, com plenitude de convicção, para onde ele vai após a morte. Mas Paulo está dizendo, vocês não devem ficar assim quando um de vocês, um cristão, morre. Por quê? Porque eles não têm esperança, mas vocês têm esperança, você sabe para onde eles vão, aqueles que morrem em Cristo. E por que esse tema morrer interessante desse texto, dessa passagem? Porque nesse contexto aqui dessa carta, no ano 55, mais ou menos, existia um imperador romano chamado Calígulas. Calígulas, ele estava perseguindo ferozmente a igreja do primeiro século. E essa igreja de Tessalônica estava sendo assolada, cristãos estavam morrendo apenas por declarar que crê em Jesus Cristo. Calígulas tinha proclamado a deificação. O que é isso, pastor? Deificação é quando alguém diz que ele é Deus e que, portanto, todas as pessoas devem adorá-lo. E ele era um imperador. E todas as pessoas que tinham outro rei que não fosse ele, deveria ser morto. E o cristão, ele proclamava que só existia um rei, como só existe um, que só existe um senhor e não existe dois senhores, e portanto os cristãos não se dobravam diante de Calígulas, e portanto todo cristão que não se dobrava diante do imperador Calígulas, tinha que morrer porque não tinha reconhecido ele como Deus e rei, e esses cristãos morriam crendo em Cristo Jesus, mas não abriam mão da sua fé. Mas os que estavam vivos questionavam, ficavam tristes, ficavam extremamente depressivos, deprimidos por muitos cristãos estarem morrendo por terem crido em Jesus Cristo por perseguição. Mas aí Paulo escreve essa carta para consolar aqueles irmãos, tanto é que nós lemos no versículo 18, portanto consolai-vos uns aos outros com essas palavras, isto é, vocês devem crer nesta verdade que aqui foi dita como um consolo, ou seja, para a igreja perseguida, para a igreja que está em luta, para os cristãos que estão em prova, para os cristãos que estão desafiados pelas lutas da vida, não há outro consolo senão crer que essa vida vai passar e que nós temos uma história eterna com o nosso Deus no futuro e que um dia a trombeta soará para a glória de Deus. Então isso é consolo. Quando a gente fala de arrebatamento, irmãos, não é para você ficar com medo, não é para você ficar angustiado, não é para você ficar temendo, não é para você ficar extremamente fanático com isso, não. É para que você saiba que Deus estabeleceu esse princípio do arrebatamento para que nós sejamos tirados dessa terra como seus santos, como seus redimidos, como seus lavados e remidos pelo seu sangue, para morar um dia com Ele. Então é um consolo para nós, é um consolo para mim, é um consolo para você. Você que está em prova, irmão, você que está em luta, querido, você que está em desafio, meu irmão, muitas vezes a prova acontece conosco, as lutas vêm sobre nós, as dificuldades vêm sobre nós, é tão somente para que nós entendamos que esta vida não é o paraíso eterno, que essa vida não é o céu, que nós não estamos num lugar definitivo de paz e de alegria, mas que um dia nós estaremos num lugar onde há paz, alegria, lá não vai haver choro, não vai haver tristeza, lá não vai haver doença, lá não vai haver enfermidade, não vai haver dificuldade, não vai haver diferença de classe social, lá nós seremos irmãos, estaremos diante do Todo-Poderoso, lá vai ter uma rua de ouro, lá vai ter um mar de cristal, e do trono de Deus joga um rio, e esse rio é o rio da vida, aleluia! Essa deve ser a nossa esperança, a nossa esperança. Mas o arrebatamento é uma realidade inegável, eu quero falar com você sobre isso hoje. O capítulo 4, versículo 14, irmãos, ele começa a dizer como isso vai acontecer. Como isso vai acontecer? E eu quero dizer isso para você porque muita gente não conhece e não sabe nada disso. Nada disso. Não entende nada disso. E nem se envolve com isso, não quer pensar sobre isso. Mas a gente precisa pensar sobre isso. E Jesus vai dizer, Paulo vai dizer aqui, no versículo 14, ele vai dizer, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou seja, que creram em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Jesus falou algo para, na verdade, Jesus falou, Maria, creia, quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Ele está dizendo que é a respeito da ressurreição. Mas ele vai dizer no versículo 15 ainda, ele vai dizer assim,
Dizemos, pois, esta palavra do Senhor, que nós, ele está incluindo, porque Paulo nessa época estava vivo, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Primeiro ponto aqui, irmãos, existe um princípio no arrebatamento. Primeiro, ele vai dizer que assim como Jesus morreu e ressuscitou, quem crê em Jesus, ainda que morra por velhice, por idade, por acidente, por qualquer coisa que for nessa terra, irmão, e crê em Cristo, ele vai ressuscitar. Às vezes a gente falando assim parece ser uma coisa, irmãos, é algo extraordinário. Porque o texto mostra que o princípio é: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, o que é ressurreição, pastor? Ressurreição é alguém que já morreu voltar à vida. E Lázaro é um dos exemplos. Existem 8 ressurreições explícitas na Bíblia. 3 no Velho Testamento, 5 no Novo Testamento. Ressurreição é alguém perder o fôlego de vida, a carne apodrecer, alguém ser comido pelos vermes e bichos da terra, a pessoa desapareceu, não existe nem osso mais, acabou. E na hora que a trombeta lá em cima tocar, a trombeta vai tocar. Porque diz aqui que a trombeta soará, vai ter alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Todos os santos, desde o primeiro Abel, até o último gentio a ser salvo, a terra vai tremer, meu irmão. A terra vai sacudir e as pessoas vão se levantar. Você já pensou o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter as suas carnes recompostas. Essas pessoas vão ter osso novamente, essas pessoas vão ter carne novamente, essas pessoas vão ter pele novamente, essas pessoas vão trazer a vida novamente, e essas pessoas vão subir. Aleluia. Irmãos, isso é algo extraordinário. Aconteceu isso com Lázaro. Lázaro tinha 4 dias, não tinha formol naquela época. Imagine, hoje tem formol, mas naquela época 4 dias podre, fedendo, mal cheiroso, dentro daquela tumba, e diz a Bíblia que Jesus disse: Lázaro, venha para fora. E diz a Bíblia que Lázaro saiu, e aconteceu algo extraordinário. O que aconteceu ali, pastor? Lázaro morreu de doença, ou seja, Jesus, na palavra de Jesus, Lázaro vem para fora, ou seja, ressuscita-te Lázaro. Lázaro foi curado da doença que levou à morte. Lázaro foi restaurado em todas as áreas da saúde, e Lázaro recebeu de novo o fôlego da vida, e Lázaro voltou para fora. Foi algo extraordinário. Lembra de outra ressurreição? Diz a Bíblia que Eutico estava da janela, isso está escrito lá no livro de Atos, e Paulo estava pregando, e Eutico estava na janela, e quem está na janela é um perigo para cair. Ele olhava para a pregação de Paulo, e ele olhava para o povo que estava na rua, ele olhava para a pregação de Paulo, e olhava para o povo que estava na rua, e quem está na janela pode cair. E ele caiu da janela. Diz que ele morreu. Lucas deu o óbito para ele morreu. Lucas era médico, acompanhava Paulo, e aí Paulo orou por ele. E o que levou ele à morte, eu não sei se foi alguma costela que quebrou, que perfurou o pulmão, que matou ele de alguma coisa, mas o que levou ele à morte na queda, diz que Paulo orou, e ele ressuscitou, irmãos. Extraordinária. Capítulo de número 5 de 2 Reis mostra que um jovem, um menino morreu, e a mulher chegou e falou para o profeta Elias, foi questionar o profeta Elias, e ela estava na terra de Sunem, e ela foi até o Monte Carmelo, era 60 quilômetros, demorava aí no mínimo 3 dias para chegar lá, e ela foi 3 dias para ir, e aí diz que quando ela chegou lá na casa desse profeta, e ela questionou o profeta, porque o profeta tinha falado que ela ia ter filho, e o menino já tinha um tempão que estava morto dentro de casa, e diz a Bíblia que o profeta veio de novo, saiu do Monte Carmelo andando mais uns 3 dias, se você for contabilizar, e dá uns 6 dias, o menino morto dentro de casa, e diz que Elias chegou lá, orou pelo menino, e não ressuscitou. Irmãos, a ressurreição na Bíblia é um princípio, uma verdade extraordinária nas Escrituras. Se você observar bem, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Mateus, você vai ver algo lindo aqui que acontece. Mateus capítulo de número 27,
versículo de número 51, existem 8 ressurreições na Bíblia, como eu já afirmei, 3 no Velho e 5 no Novo, mas neste dia aqui, que Jesus morreu na cruz, olha, que Jesus disse assim, ó, está consumado. Disse que teve gente que ressuscitou, irmão. Pessoas ressuscitaram depois que Jesus fez isso. Versículo 52, olha o que diz aí. Vamos ler do 51 em diante. Versículo 50 do capítulo 27. Olha o que diz aí. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entrego o meu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, e de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram o quê? Ressuscitados, irmão. Olha o raciocínio que eu quero que você entenda. No dia que Jesus bradou lá e falou, está consumado, que morreu, na hora que o Filho de Deus morreu, aleluia, o véu do templo se rasgou, as pedras se fenderam, houve trovão, e o centurião diz, de fato, esse era o Filho de Deus. Diz na mesma hora que gente que tinha morrido, santos, homens de Deus, cristãos que tinham morrido, saíram da tumba e entrou na cidade de Jerusalém, para provar que Jesus é Deus. Foi um filme de horror, meu irmão. Porque eu não queria estar lá. Foi um filme de horror. Você já assistiu aqueles filmes de horror, aquele povo assim, meio aquele zumbizão? Imagine aquele povo. Meu Deus, eu enterrei esse povo esses dias. O povo está andando. A glória de Deus. O poder de Deus, a glória de Deus foi derramada na vida daquele povo. E isso aconteceu na Bíblia, por quê, pastor? Para provar para nós hoje, queridos, que há esperança para aqueles que morreram em Cristo, há esperança para aqueles que morreram no Senhor. Não se desespere, não fique traumatizado, não fique angustiado, não fique triste. Aqueles que foram em Cristo, aleluia, Deus um dia há de ressuscitar para a glória de Deus Pai. É uma certeza que eu tenho. É uma certeza que você precisa ter. Fique tranquilo, aleluia, fique tranquilo. Entrega seu coração ao Senhor, amém? Aleluia. Mas voltando para o texto, irmão de Tessalonicenses, depois da ressurreição, diz que vai haver outra coisa. Primeiro os que morreram em Cristo vão subir. Como nós estamos vivos, tem outra coisa para nós que estamos vivos, irmãos. O texto mostra no versículo de número 17... Depois nós, Paulo inclui, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus, irmão. Eu não vi um glória, irmão. Eu não vi fervor de alegria nesse negócio. Irmão, eu viajo, eu faço tanta coisa e eu não paro de pensar nisso. Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. Porque o termômetro para o arrebatamento é a plenitude dos gentios. Cumpriu a quantidade de gentios para ser salvo, a trombeta vai tocar. E nós não sabemos, a gente tem que estar na expectativa, todo dia falar, oh Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas eu tenho que tem gente que fala assim, oh Deus, atrasa um pouquinho isso aí. Eu tenho alguns sonhos na terra. Eu tenho um carro para comprar. Eu tenho isso para fazer. Eu quero casar. Os irmãos que estão encalhados aí, quer casar. Estou orando para Jesus não voltar. Eu quero experimentar dessa dádiva, porque no céu não tem casamento. Graças a Deus, né? Esses dias eu dando aula para uns colegas, alunos, ele falou assim, ó pastor, se tivesse no céu casamento, eu ia casar de novo com minha mulher. Minha mulher é bênção. Falou, irmão, glória a Deus, vai nessa fé. Então, irmãos, no céu não tem casa, nem se dá em casamento, não tem procriação lá no céu, desfrute aqui em nome de Jesus. Então, irmão, nós que estamos vivos, o texto mostra de maneira muito clara que nós seremos arrebatados. O que é arrebatamento, pastor Danilo? Arrebatamento é a palavra grega harpazo, sequestrado, raptado, tirado. É a mesma coisa de você estar andando na rua e de repente você ouvir a trombeta, de repente você sumir e desaparecer. Oh, aleluia. Aleluia, irmão. E vai desaparecer gente no planeta todo. Vitória da Conquista, na Bahia, no Nordeste, no Brasil, em outros estados, em outras nações. Um povo desapareceu da terra. E aí, irmão, aleluia, aqueles que não creram em Jesus, vai ser tarde demais.
Aqueles que não tinham aliança, não eram aliançados, não tinham compromisso com Jesus, eles vão ver as notícias, eles vão contemplar o trauma, a preocupação, o clamor, o desespero daqueles que não acreditaram naquilo que foi dito nas igrejas, pelos pastores, pelos pregadores, em vários lugares do mundo. Eles ouviram e não creram naquilo que foi dito. Vai ser tarde demais. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, Deus tem um arrebatamento para fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Irmãos, isso vai ser lindo. Mas diz ainda no arrebatamento que vai acontecer algo interessante. Diz o texto no versículo de número 18, vai dizer assim, no 17 ainda, vai dizer: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele e encontraremos com o Senhor nas nuvens. Você tem medo de altura, irmão? Você tem medo de altura? Fala a verdade. Eu tenho medo de altura, irmão. Nunca fui em montanha-russa. Nunca fui na montanha. Eu tenho medo daquele negócio. Nunca fui nessas coisas de alto. Tenho medo. Mas eu não vou ter medo de ser arrebatado por Jesus. Não vamos ter medo, porque Ele vai nos levar nas alturas, para a glória do Deus vivo, para a exaltação do nome dEle. E nós não teremos mais corpo mortal. Nem eu, nem você teremos mais corpo mortal. Nós teremos o corpo glorificado. Então, irmão, imagine a cena, imagine a situação. Quem perdeu uma perna na terra por algum acidente, quem perdeu um olho na terra por algum problema, alguém que tem problema mental, como síndrome de Down e outras tantas doenças, essas pessoas existem, eu não vou explicar aqui, mas essas pessoas serão salvas em nome de Jesus, porque elas não têm consciência. Essas pessoas serão restauradas, serão pessoas normais. Essas pessoas, os velhos que têm dificuldade, minha coluna, não, Deus vai te dar um corpo 0 quilômetro para você. Você já viu? Eu estou novo ainda aqui, mas se daqui um tempo Jesus não voltar, com uns 80, 90, eu vou voltar, o pastor Danilo vai estar bem, já vai estar bem gastado, né? Mas lá no céu, irmão, nós vamos ter um corpo glorificado, querido. Nós vamos ter um corpo que é um corpo celestial, um corpo maravilhoso, extraordinário, que Deus há de me dar e dar a você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler para você aprender essas questões que é importante para a sua vida. Está escrito lá em 1 Coríntios 15. Olha o que diz aí, no versículo de número 38. Se você quiser ir para lá para você acompanhar, você vai, mas eu vou ler para você. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada um, uma semente, o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes, outra a carne das aves. Há corpos celestes, há corpos terrestres, mas uma é a glória dos terrestres, dos celestes, outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma é a estrela, difere de outra a glória da estrela. Agora no versículo de número 53, vai dizer assim, porque convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Porquanto isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o seu aguilhão? Onde está o inferno a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai receber um corpo novo, irmão, para a glória de Deus. É a esperança do cristão. A luta está travada, querido, a luta está grande, está difícil, a batalha. Pense na eternidade. Pense na eternidade, que nessa vida não é nada presente, no sentido de que você vai passar o resto da vida aqui nas lutas, nas provações, nos desafios. Deus tem um local melhor para todos nós um dia, e nós iremos para esse local, para a glória de Deus. Arrebatamento da igreja, aleluia. E aí eu quero dizer para você uma coisa, querido. Você e eu fomos chamados para vivermos nesta expectativa todo dia. Todos
Todos os dias você precisa viver na expectativa de que qualquer hora o meu Senhor, aquele que eu adoro na igreja, aquele que eu louvo na igreja, aquele que eu engrandeço na igreja, aquele que eu exalto na igreja, aquele que o pastor prega, aquele que o louvor canta, aquele em qual eu jejum, aquele a qual eu oro, ele um dia há de me buscar, ele não me deixará órfão, ele mesmo falou na sua palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, mas eu virei e vos levarei comigo, e estarei sempre comigo. Irmãos, essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, essa é a nossa alegria, aleluia. Infelizmente, irmãos, não tem sido divulgada essa notícia. Essa notícia não tem sido falada em muitos lugares, e tem muita gente que não sabe nada sobre isso. Ele sabe sobre oferta, ele sabe sobre teologia da prosperidade, ele sabe sobre bens na terra, ele sabe sobre riqueza. Entrevista um aqui: o que aconteceu na sua vida, meu irmão? Aconteceu isso, eu era pobre, hoje eu sou rico, eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo, eu não tinha dinheiro, hoje eu sou empresário. Mas não se fala: você está salvo, você foi transformado, liberto, você é uma pessoa que entende que qualquer hora o seu Senhor vai tocar a trombeta e você vai subir aos céus. Essas pessoas não sabem. E aí a gente pergunta: o Brasil tem crescido, segundo o IBGE, 29,8% do Brasil é evangélico. Isso quer dizer que a cada 10, 3 é evangélico, 3 é crente. É muita gente. Mas a corrupção não acaba. A corrupção só aumenta no Brasil. O divórcio entre crentes é a mesma quantidade dos não crentes. A vida bagunçada nos negócios, nas coisas do crente é igual ao do descrente. A gente fala: será que essa estatística está certa, irmão? Porque o povo de Deus é o povo da palavra. O povo de Deus é o povo santo. O povo de Deus é o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. O povo de Deus é o povo que foi salvo pela graça de Deus, aleluia. E é o povo que é luz, é o povo que é sal, é o povo que é, aleluia, o sal de Deus nessa terra, aleluia, é o candeeiro de Deus nessa terra. E Jesus está dizendo para você: filho, filha, permaneça firme, continue crendo, continue acreditando, continue convicto, não se desespere. A luta está travada, pode estar luta, está difícil, está uma perseguição, está uma batalha, está difícil para muita gente. Todo crente fiel, segundo a Bíblia, padecerá piamente perseguição. E por isso, querido, não desanime, continue firme. Jesus um dia há de trazer alívio para todas as nossas enfermidades, para todas as nossas dores, para todas as nossas lutas, para todas as nossas interferências, para todo obstáculo contra nós, aleluia. Um dia ele vai tocar a sua trombeta, e diz a Bíblia: ao soar da última trombeta, num piscar de olhos, nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Oh, aleluia! Eu não sei se você consegue dimensionar a importância disso, irmãos. Eu não sei se você consegue perceber a grandiosidade disso. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja Deus, exaltado seja o nosso Deus. Ele é aquele que prometeu, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai cumprir a sua promessa. Ele falou para Jeremias no capítulo 1, versículo 19: Jeremias, o que vês? Jeremias: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus falou: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nosso Deus falou. Jesus, quando estava na terra, ele diz para os discípulos, no capítulo 5 de Mateus, versículo de número 19: passará os céus, passará a terra, mas nenhum tio, nenhum jota passará da minha palavra, sem que tudo se cumpra. Vai acontecer esse milagre extraordinário, meu irmão, na minha, na sua vida. Aleluia, Jesus.
Ainda que nossas lutas, irmãos, aqui na terra sejam grandes, desafiadoras, Deus tem vitória para você na terra? Sim, tem, porque a Bíblia diz que Ele nos dá vida, e vida com abundância na terra, e vida eterna no céu. Mas que a vida com abundância na terra não tire de você o desejo, o fervor, a motivação, o entusiasmo de pensar na vida eterna no céu. O problema é que tem gente que fica só querendo a vida em abundância na terra e não quer desfrutar, pensar, crer na vida eterna no céu. Você tem que crer nas duas coisas. Deus, Ele nos promove vida, e vida com abundância na terra, e vida eterna no céu. Deus tem o melhor para você aqui, eu creio. Se você for um crente obediente, de princípios, Deus vai te dar muitas coisas, vai te abençoar tremendamente. Vai ter lutas, vai ter dificuldade, mas Ele vai te dar a vitória. Mas você não pode perder a expectativa do céu, irmão. Eu me lembro, queridos irmãos, capítulo 8 de Atos, diz a Bíblia que Estevão estava sendo apedrejado, porque era um cristão, pregador do evangelho, e ele estava sendo apedrejado, e ele falava, como Jesus falou na cruz: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. E diz a Bíblia que de joelho, Estevão olhou para o céu e diz que viu Deus assentado no trono e Jesus assentado à sua direita. Aleluia! Ele viu a glória de Deus, ele viu o poder de Deus. Irmão, tem crente que você conversa que só fala de coisa da terra, irmão. Você já conversou, crente só fala de coisa da terra. Irmão, Deus está me dando vitória, irmão. Tem um carro novo agora. Irmão, eu quero saber se você está orando, irmão. Eu quero saber se você está jejuando, irmão. Eu quero saber se você está em comunhão com a igreja, irmão. Eu quero saber se você está alertando as almas que estão indo para o inferno. Se tem carro, se não tem carro, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Isso não é tão importante. O importante é se o crente, aleluia, verdadeiro, entende o seu posicionamento nessa terra, que ele é um portador das boas novas, do evangelho. Ele tem que exalar a eternidade, ele tem que exalar o céu. Jesus mesmo falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Está chegando o reino do céu, está vindo o reino do céu. A glória de Deus está vindo, e você precisa alertar o povo, as pessoas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós subirmos, lá em cima vai ser um paraíso, lá em cima vai ser uma bênção, lá em cima vai ser tudo diferente. Lá em cima não vai ter negro, branco, preto, ruivo, amarelo, vai ter discriminação. Lá no céu não vai ter maior e menor. E até aqui na terra tem uns baixinhos que ficam incomodados com a altura do outro, né? Vai ter esse negócio lá. Vai ser tranquilidade, ser paz. Quando a gente subir, a primeira coisa que a gente vai fazer é receber os galardões de tudo aquilo que a gente fez para Deus aqui na terra. Você vai receber tudo que você fez para Deus. Jesus mesmo falou, ele disse para os discípulos: até um copo d'água que você dá a um dos meus profetas, você não perderá galardão. Então isso quer dizer o que, pastor? O que você for fazer para Deus, faça o seu melhor, dê o seu melhor, faça tudo melhor. Sabe por quê? Porque lá de cima, o teu Deus quer te ver. Quem está recebendo isso que você está fazendo, Ele sabe se é de qualidade, se é para o homem, se não é para o homem, se é para Deus, se não é para Deus. E Ele vai te galardoar conforme a intenção do teu coração. Aleluia. E lá no céu Ele vai dar os galardões para nós, irmão. Todo mundo vai receber esse galardão. Aleluia. Eu, você, todos nós, em Cristo, pelo aquilo que a gente faz para Deus. Mas o galardão não é para você não, viu, irmão? O galardão é para você entregar para Jesus lá no céu. Você vai entregar para o Todo-Poderoso, porque a gente não vai entrar lá com dinheiro, não vai ter nada dessa terra que vai subir lá, senão a gente, quando for transformado. Mas lá nós teremos um presente para dar para o Todo-Poderoso Deus, e nós chegaremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não de mãos vazias, mas nós entregaremos as nossas obras a Ele, que é o nosso galardão. Aleluia. E Ele vai dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Araplaforguiantenebicandarai. Às vezes, irmãos, na igreja, eu já estou em igreja há mais de 18 anos, faço a obra de Deus há muito tempo, sempre de maneira voluntária. Aleluia, irmão, aleluia. O homem pode não reconhecer, a honra pode não ter sido dada para você, mas Deus o poderoso, Deus o santo, Deus o glorioso, Deus o majestoso, Deus o santo, Ele vai te premiar, não conforme o homem vê, não conforme o homem honra, mas sobretudo como os olhos dele
como chama de fogo, vê a intenção real do teu coração, e Ele vai premiar você, e Ele vai dizer a você: serva boa e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Ele vai dizer para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Aleluia, irmão. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora, irmão.